Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos revisar uma questão envolvendo função quadrática, então mais especificamente os conceitos de definição no gráfico. Então galera, se liga aí. Então galerinha, você que está prestando vestibular, você que está prestes a fazer a prova do Enem, você que está fazendo concurso, essa questão ela envolve um conceito inicial e básico de definição, certo? Do gráfico da função quadrática. Então vamos lá. Então, o que eu preciso saber numa função quadrática? Então, lembre, essa questão ela foi cobrada pela FAEP-Sul 2016. Ela fala mais ou menos assim, em relação ao gráfico f, conforme o esboço na figura 1, em que f de x é igual a que multiplica x ao quadrado, mais bzinho que multiplica x, mais c. Pessoal, esses coeficientes da função quadrática, ele representa algo no gráfico, certo? Então, vamos relembrar aqui, ó. Quando A for maior do que zero, isso implica dizer que a concavidade do gráfico ela vai estar voltada para cima, certo? Quando A, professor, for menor do que zero, isso implica dizer que o gráfico vai estar voltado com a concavidade para baixo, beleza? Professor, quem é esse Czinho? O Czinho é justamente aquele ponto onde o gráfico vai cruzar o eixo de y. Certo? O eixo da imagem, né? Das imagens. Então, aquele ponto que vai estar justamente onde o gráfico passa no eixo de y é o coeficiente linear, que é o Czinho. E esse Bzinho, professor? Esse Bzinho tem um macete aqui para a gente identificar no gráfico. Como assim? Então, o Bzinho, ele é mais ou menos assim. Então, vamos tracejar aqui o eixo simétrico. Professor, quem é o eixo simétrico? É lá no x do vértice, certo? Aqui é onde está o 2. Esse 2 aqui, ele vai ser a raiz, assim como ele vai ser também o x do vértice. O que isso quer dizer? Esse x do vértice é um eixo simétrico. Ele divide o gráfico em duas partes simétricas, duas partes iguais. E daí o que você vai observar? Você vai observar assim, ó. Essa parte que eu vou pintar aqui de vermelho agora, ó, essa aqui é a parte decrescente do gráfico, certo? Então você vai imaginar o seguinte, ó. Se o gráfico cruzar, né, se ele interceptar o eixo de y na parte decrescente, o valor de Bzinho é negativo, é menor do que zero, beleza? Se o gráfico cruzar o eixo de y na parte crescente do gráfico, que é essa que eu estou pintando aqui de azul, o valor de Bzinho é maior do que zero, certo? Então, isso é uma das formas de você identificar, olhando só para o gráfico, se esse valor de Bzinho ele vai ser positivo ou negativo, só analisando o gráfico, certo? Vai ter uma outra forma? Tem, que eu vou mostrar daqui a pouco, como você poderia identificar também esse valor de Bzinho, certo? Então, vamos lá. O que eu preciso saber ainda para a gente partir para a questão? Lembre o seguinte, ó, quando se fala de discriminante, quer dizer, o delta ele pode ser formado por três formas, como o delta maior do que zero, isso vai implicar que nós vamos ter duas raízes, x1 diferente de x2. O que é que isso diz no gráfico, professor? O gráfico ele vai cruzar o eixo de x, certo? Em dois pontos distintos. É como se eu tivesse o gráfico mais ou menos assim, para cima ou com a concavidade para baixo, cruzando o eixo de x em dois pontos distintos, certo? Então, isso aqui seria as raízes reais e diferentes. Beleza. Se o delta for igual a zero, o que é que nós temos que lembrar aqui, professor? x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual ao x do vértice. Beleza? Então, isso no gráfico implica como? Ele vai tocar o eixo de x em um único ponto, certo? Então, o gráfico ele ficaria mais ou menos assim, ó, tocando o eixo de x em apenas um único ponto. E quando esse delta for menor do que zero, isso vai implicar que a raiz ela não vai ter uma raiz real. Professor, o que seria isso? O gráfico ele fica suspenso, quer dizer, ele não toca no eixo de x, certo? Ou para cima ou para baixo, tá? Com cavidade para cima ou para baixo. Mas a ideia é que ele seja uma raiz complexa, então quer dizer, ele não toca o eixo de x, que é um eixo dos números reais. Beleza, com essas informações, a gente responde qualquer informação ou qualquer pergunta que venha a falar sobre o gráfico. Então vamos analisar aqui o que ele fala? Então vamos lá. Podemos afirmar que, letra A, 0
Professor, zero o quê? Então ele não diz a informação o que é que significa esse zero, né? Então ele praticamente a gente não tem como dizer que é a letra A, então já elimina ela. Beleza. O A pode ser maior do que zero? Pode. O Azinho pode ser maior do que zero. Por quê? A concavidade está voltada para cima. Beleza, então pode ser a letra B. Professor, a letra C. Azinho pode ser igual a zero? Não, pessoal, lembre, se o Azinho for igual a zero, certo? Se essa parte aqui for igual a zero, esse valor de x ao quadrado ele não vai existir. Quer dizer, a função ela não vai ser uma função de segundo grau. Então não pode ser a letra C, certo? Então você já elimina essa letra C também. Professor, o Azinho vai ser menor do que zero? Também não, galera. A gente já viu aqui que quando o A é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, certo? Então, eu só tenho duas alternativas, ou a letra B ou a letra E, né? Então, as duas que nós vamos analisar. Vamos lá, o segundo termo. O delta é igual a zero? Isso, o delta é igual a zero e na letra E o delta é igual a zero também. E aí o que diferencia as duas alternativas é que uma fala que Bzinho deve ser maior do que zero e Bzinho deve ser menor do que zero. Pessoal, o Bzinho é menor do que zero. Por quê, professor? Porque ele está cruzando o eixo de y na parte decrescente do gráfico. Então a alternativa correta é letra E, beleza? Mas deixa eu mostrar para vocês uma outra forma de vocês analisarem esse Bzinho. Vamos lembrar o seguinte, esse 2 que eu destaquei aqui embaixo, o x do vértice, a gente pode usar a relação do x do vértice, que é quem? Menos b sobre 2 vezes o valor de a, certo? Então se liga, se eu ponho aqui no lugar do x do vértice o 2, então nós chegamos a essa relação aqui, certo? 2a. Se eu multiplico esse 2a por 2, nós vamos ter essa relação, 4a é igual a quem? A b. Se eu multiplico aqui todo mundo por menos 1, nós chegamos que o valor de Bzinho ele vai ser um valor que multiplica quem? Menos 4a. E aí a gente vai fazer a análise em cima dessa situação aqui. Então se liga. Como o A, professor, ele é positivo, ele vai ser positivo por quê? Porque a concavidade da parábola está para cima. Então A é maior do que zero. Então A deve ser um número positivo. Beleza. Se é um número positivo, eu vou multiplicar por um número negativo. Isso implica dizer que o valor de Bzinho ele vai ser negativo, certo? É uma outra forma de você analisar e descobrir esse valor de Bzinho, beleza? Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e aqui no final do vídeo vai ter um card com outras questões envolvendo funções quadráticas para vocês revisarem para a prova do Enem, para a prova do concurso, para a prova do IF e por aí vai. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!